Olá, eu sou Dirce Carraro, eu sou pesquisadora principal do Grupo de Genômica e Biologia Molecular e responsável pelo Núcleo de Diagnóstico Genômico do AC Camargo, e eu vou dar uma apresentação sobre aplicação dos perfis genômicos amplos no Brasil. Eu agradeço o convite, eu agradeço a Thermo e agradeço também toda a audiência. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. A primeira eu vou fazer uma descrição muito rápida dos tipos de perfis genômicos, né, que podem ser usados, e usar os perfis, e usar como pano de fundo o câncer de pulmão, que é um tipo de câncer que teve um grande benefício na era da oncologia personalizada, é um dos tumores que mais tem benefício desse momento. E depois, no final, fazer uma reflexão sobre os testes de perfis genômicos usados em outros tipos tumorais. Então, em relação aos testes genômicos e moleculares que são aplicados para oncologia de precisão, a gente tem desde painéis hotspots de genes individuais, regiões do mesmo gene, como painéis hotspot multigenes, e aí nós vamos começando a aumentar a complexidade desses testes, pensando nos painéis multigenes completos, painéis de fusão gênica, perfis genômicos mais focados e os perfis genômicos mais abrangentes, e que incluem até outras funcionalidades, como carga mutacional, MSI, deficiência recombinação homóloga e outras informações que são importantes do ponto de vista clínico. Então, pensando nesses tipos, a gente pode usar NGS e somente entre avaliação dos mutação hotspot de gene individual ou de poucos genes, a gente consegue substituir com outras tecnologias, e todos os outros, a única tecnologia disponível é NGS. Então, considerando desde os painéis hotspots até os perfis genômicos abrangentes, aumenta muito, né, a complexidade tanto na geração de dados como na interpretação de dados, e também aumenta o custo, né, da realização desses testes. Aqui, então, tem estão representado, né, várias características. A exigência dessas características é maior quando a gente vai para a realização de um teste abrangente, como a quantidade de DNA necessária, não diretamente proporcional, mas a gente sempre precisa de mais DNA para fazer esses perfis mais abrangentes. A integridade do DNA também é um fator que tem influência, a percentual da célula tumoral, se a gente quer identificar as mutações de frequência alélica mais baixa, a idade do bloco de parafina é muito mais sensível, a idade do bloco de vários anos, para os painéis genômicos abrangentes, sensibilidade em detectar a mutação em baixa frequência e também, né, facilidade de interpretação. Então, agora, falando um pouco, usando, né, o cenário do câncer de pulmão, para comentar um pouquinho sobre os vários tipos de testes genômicos usados na rotina clínica. Então, como vocês sabem, o câncer de pulmão teve grandes avanços no tratamento, graças à era da oncologia personalizada. Nesse slide estão apresentados todos os tratamentos aprovados pelo FDA desde 1940 até 2020, e a gente observa que a partir de 2000, o número de terapias dirigidas e imunoterapias, ele começou a aparecer e aumentou de forma substancial nessas últimas 2 décadas, levando a melhoras significativas nos resultados de sobrevida para pacientes com esse tipo de tumor. E isso foi muito mais, né, no grupo de câncer de pulmão de células não pequenas, que é a maior parte do câncer de pulmão.
Então, só de olhar, a partir de 2000, o número de terapias-alvos e considerando que essas terapias, normalmente, elas têm que ser identificado um biomarcador, né, que mostre a presença ou não daquela mutação ou daquela alteração, para que ela seja prescrita, só de olhar esse gráfico, a gente já imagina que cada vez mais em pulmão nós vamos precisar de painéis genômicos abrangentes. Então, aqui nesse slide, eu trouxe as terapias dirigidas e imunoterapias aprovadas, né, em câncer de pulmão no Brasil e os respectivos biomarcadores. Então, a gente tem a alteração genômica, que é importante, a descrição, o detalhamento dessa alteração e quais as terapias dirigidas e imunoterapias, elas são utilizadas e os biomarcadores que precisam ser analisados para prescrição dessas terapias. E nesse outro slide, eu mostro de uma forma cronológica o ano de aprovação dessas terapias. E o que a gente observa, né, desde 2011, 2013, até mais ou menos 2016, a gente tinha um simples teste de EGFR, desses painéis mais hotspot, ele era suficiente em pulmão. E depois de 2016, onde já começaram a aparecer aquelas terapias que precisam avaliar fusão, que poderia ser feito com FISH, mas com outras fusões, o BRAF, por exemplo, a gente vai precisando de painéis um pouquinho mais complexos. Ainda hotspot, até que o número de fusão ele é bastante grande e fica necessário usar pelo menos painéis genômicos focados ou painéis genômicos abrangentes. Então, aqui nesse slide, a gente mostra o que nós, como foi essa implementação dos testes para pulmão, seguindo as necessidades clínicas, né? Então, a gente mostra aqui, desde painel hotspot, para mutação hotspot, até esses perfis mais complexos. Então, mais ou menos 2011 a 2014, ainda a gente fazia avaliação de EGFR, ou por Sanger, ou pirossequenciamento, onde avaliava os 4 exons que são importantes, que são informativos do EGFR. A partir de 2014, a gente começa no NGS, e aí a gente consegue avaliar, além do EGFR, outros genes que são importantes, né, ou para prescrição de terapia, como o BRAF, ou também como prognóstico, que é o NRAS e CARRAS, e aí a gente passa, em 2017, para os perfis genômicos mais focados. Não que a gente não faça os perfis menores, mas na maior parte dos casos, esse perfil genômico focado, ele é mais apropriado, dado o número de alterações que são importantes serem avaliadas. Então, aqui é só para mostrar alguns resultados interessantes, né, que a gente obteve nessas alterações acionáveis de câncer de pulmão. Esse dado é a avaliação de mais de 1.300 casos de câncer de pulmão, onde a gente avaliou os exons, EGFR, né, no gene EGFR, o exon 18, 19, 20 e 21, usando esse painel hotspot, nós tivemos uma frequência de mutação em 25%, considerando toda a casuística, e quando a gente avalia a taxa de mutação por tipo de abordagem, e nessa 1.300 nós temos testes que foram feitos com NGS, com pirossequenciamento e com o sangue. A gente vê que o NGS ele foi mais sensível para detectar a mutação, provavelmente por conta da capacidade de detectar mutação em menor frequência alélica. Por outro lado, quando a gente avalia a taxa de inconclusivo, e aqui nós estamos considerando a taxa de inconclusivo, aqueles testes onde, por alguma razão, nós não conseguimos avaliar os 4 exons, a gente teve 17% no sangue, porque a própria requerimento de DNA, às vezes, não alcançava para a gente fazer os 4 exons, sequenciar os 4 exons,
4% no pirossequenciamento e 1,8% no NGS, mostrando de novo que também nesse item o NGS é bem melhor. E analisando o painel, onde a gente analisou EGFR, CARRAS, NRAS e BRAF, né, de 800 casos, a gente confirma essa alta percentagem de mutação em EGFR, então, em outra casuística, né, 27,5% em EGFR, 23% em CARRAS, 1,3% em NRAS e 2,3% em BRAF. E uma coisa interessante é que a taxa de mutação no EGFR, que a gente encontra no Brasil, ela tem mostrado ser mais alta, né, do que o esperado em alteração no EGFR em câncer de pulmão, diagnosticado em outras populações ocidentais. E esse número, mesmo quando a gente compara com outros estudos, um do Hospital de Barretos, outro do nosso próprio grupo, a gente vê que esse número, ele realmente é maior do que esses outros percentuais encontrados nessa população. E isso pode ser também, a gente, né, suspeita pela própria ancestralidade, influência da ancestralidade asiática que nós temos nessa população, na nossa população aqui no Brasil. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas alterações, né, as mais frequentemente identificadas em câncer de pulmão, utilizando esse painel, o OncoMine-Focus, que a gente usa no laboratório, chamando de combo tumor, que é esse painel de 52 genes. Então, lembrando que é uma casuística pequena, é um trabalho que a gente fez já com uma casuística bastante pequena, e de uma única instituição, que é do AC Camargo. Então, a gente volta, EGFR altamente, a frequência de EGFR é alta, 28%, CARRAS 23%, BRAF 2,8%, e aqui ALK 5,2%, que é a fusão. Mas uma coisa muito interessante foi um projeto, um resultado que saiu agora em 2021, utilizando 513 casos de câncer de pulmão, usando um teste da Foundation One, e que usou e avaliou várias regiões do Brasil. E o que chama a atenção é esse número menor do EGFR mutado. E isso pode ser porque algumas outras regiões no Brasil não necessariamente têm esse número, essa frequência de EGFR que a gente encontra aqui em São Paulo. E isso também, ele fortalece essa hipótese que a influência, principalmente na população aqui do AC Camargo, né, pela localização, que o número de pacientes aqui, grande parte deles tenha essa influência, né, da ancestralidade asiática, que é na ancestralidade que tem os maiores percentuais de EGFR em câncer de pulmão. E, no entanto, as outras frequências encontradas, a fusão de ALK, o exon skipping do MET, elas foram muito parecidas nos dois trabalhos. PIK3CA está um pouquinho maior, mas dada a frequência tão baixa do PIK3CA e a nossa base de dados ela é muito pequena, né, só 143, precisa saber se esse dado é dependente dessa pequena casuística analisada ou realmente tem diferença também na frequência do PIK3CA quando avalia outros cânceres de tumores em outras regiões do Brasil. Mas o que chama mais atenção, pelo fato de estar com uma base de dados maior, é o próprio EGFR. Então, pensando que hoje, no câncer de pulmão, utilizando o OncoMine-Focus mais a imunohistoquímica do PDL1, na verdade, a gente cobre todos os marcadores essenciais para orientar as terapias dirigidas e imunoterapias, né, das terapias aprovadas no Brasil.
No entanto, a gente sabe que os casos de câncer de pulmão avançado, eles tornam resistente, isso já está muito provado, né, na experiência de todos os centros e na literatura, que esses tumores se tornam resistentes a esses tratamentos existentes, que leva a uma progressão do tumor. E tem algumas das alterações que têm aparecido na literatura, né, nesse trabalho, que é uma revisão, que saiu agora em 2021, eles apontam que, por exemplo, câncer de pulmão não pequenas células, que tem mutação em Carras e BRAF, estão associados a uma carga mutacional superior, que tumores com Carras e STK11, né, são associados à resistência ao inibidor de checkpoint, né, e nessa mesma revisão, eles fazem já sugestões de novos ensaios clínicos para poder estratificar menor os pacientes. Então, inevitavelmente, outros ensaios clínicos vão haver, de forma que fica claro a necessidade que painéis mais abrangentes, a médio prazo, sejam necessários, que contemplem novos câncer genes e novas funcionalidades. Então, nesse slide, eu mostro para vocês que a gente já está avaliando, né, já tem no nosso portfólio esses perfis genômicos mais abrangentes, que pelo menos já trazem outros genes que são importantes hoje, né, para pulmão, STK11, TP53, né, e que vão ser necessários até para poder fazer essa estratificação melhor, além de outros genes, como o BRCA1, BRCA2, né, que são genes supressores de tumor, e que vão ser importantes também para outros tipos de tumor, não câncer de pulmão. E mesmo com esses painéis mais abrangentes, tem um outro painel, que é esse Oncomine Plus, que é um outro painel também da Tecmo, e que, no meu ponto de vista, ele vai poder ser considerado um painel realmente abrangente, né, que vai acabar sendo útil para todos os tumores onde uma avaliação mais ampla seja necessária. Esse painel que tem 500 genes únicos, que eles estão presentes, né, que eles são avaliados nesse painel, tem tanto o DNA quanto o RNA, da mesma forma, e além de SNV, Indel, CNV e as funções nos genes importantes, já com uma melhoria para identificar essas fusões, existe também alguns biomarcadores, né, para poder trazer a informação da carga mutacional, instabilidade microsatélite, através do dado de sequenciamento, que vai ser bastante útil, deficiência de recombinação homóloga, que também é útil em cenários como câncer de mama, câncer de ovário e perda de heterozigosidade. Então, esse painel é de grande interesse hoje da oncologia personalizada. Então, eu vou mostrar rapidamente. A gente está avaliando esse painel num trabalho de pesquisa. Nós estamos interessados nesse trabalho em avaliar os mecanismos associados à eficácia e toxicidade do tratamento de câncer em pacientes com câncer coloretal, né, de acordo com a lateralidade. A gente vai comparar, usando o perfil genômico do tumor, né, entre o cólon direito, câncer de cólon direito e cólon esquerdo, que a gente sabe que tem associação com prognóstico, tudo isso. Nós só vamos usar o OCA+, né, o DNA, né, só para ver essas funcionalidades, não vamos avaliar a fusão, e um dos critérios é utilizar a amostra da rotina clínica, que já passou para um teste menor. A gente usa na Camargo esse painel coloretal, que tem alteração hotspot Carras, BRAF e NRAS. E aqui são os primeiros resultados, que a gente avaliou 15 amostras, né, nós só avaliamos aquela amostra com nível de integridade de DNA maior que 3, então a gente usa 20 nanogramas ao invés de 10, que é recomendado,
tivemos uma produtividade final da biblioteca boa, acima do que é recomendado, né, foi de 120 a 4.000 picomol. A gente usa muito esse histograma, né, de sequências obtidas no sequenciamento, ele é muito informativo. Tivemos uma taxa de sucesso considerando os parâmetros de qualidade de sequenciamento, né, já pré-determinados, de 98,25%, considerando só aquelas que passaram dentro desses critérios, e considerando PAS e uma única flag, então a gente atinge os 100%, e só o resultado aqui de Tumor Mutation Burden, a gente teve um máximo de 10, só 2 amostras de 10, e as outras amostras com menores de 10 mutações por megabase, e a acurácia geral, considerando os dados dessa primeira análise, a gente teve realmente de 100%. E quando a gente faz a correlação da frequência alélica das alterações, né, encontrada usando o AmpliSeq, que é esse de painel, e o OCA+, a gente teve realmente valores muito, muito, muito similares, né? Então, a gente vê, dentro da experiência que a gente tem com os produtos Oncomine, que esse produto, ele está tendo uma excelente performance, né, e agora a gente vai começar a fazer validação dessas outras funcionalidades genômicas, né, que ainda está em andamento. Então, agora, só para terminar, né, trazendo um pouquinho esse histórico que a gente tem, que foi muito sobreposto à necessidade do câncer de pulmão, que é, né, em 2014, 2015, fazer esses painéis menores, e depois, em 2016, já lançando mão do Amplicon, que eu acho que é uma ferramenta super, hiper importante para quem trabalha hoje com NGS, né, para a prática da oncologia personalizada. Isso em alguns tumores, a gente precisa de uma única avaliação que seja feita, né, para poder fazer a estratificação daqueles pacientes, e só em 2018 que a gente começa com o Oncomine Focus, e na verdade é final de 2017, bem quando começa a aparecer isso em pulmão, e que agora a gente tem um número maior de outros produtos Oncomine, mostrando que nem todos os produtos, pelo menos do meu ponto de vista, eles são essenciais para todos os tipos de tumores, e mesmo os painéis abrangentes, não necessariamente eles vão ser importantes para todo tipo de tumor. Então, é por isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre isso. E outro ponto que é super importante aqui, mostrando, nesse slide, nós estamos mostrando a tecnologia utilizada, Amplicon, sequenciamento de Amplicon, ou sequenciamento de Amplicon com tratamento de bisulfito para ver metilação, AmpliSeq e depois os produtos Oncomines. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é a taxa de sucesso. A gente sempre consegue uma taxa de sucesso maior nesses painéis que são pequenos, né, Amplicon ou AmpliSeq. E tanto no DNA extraído de tecido, como no DNA extraído de biópsia líquida. Então, a gente tem 99% utilizando Amplicon, Amplicon Sequencing, fazendo sequenciamento, nesses vários tipos de testes que a gente tem, e 92% quando a gente utiliza para fazer sequenciamento de bisulfito. E a taxa de sucesso, nós não usamos o Amplicon sequenciamento bisulfito na biópsia líquida, né, só o sequenciamento normal, cai para 97%. E já o AmpliSeq, que nós fazemos todos esses painéis, nós temos 97% de taxa de sucesso, e que na biópsia líquida cai para 90%. E quando a gente começa nos Oncomines, a gente observa que tem vários que é 90%, 95%, mas quando chega nesses mais abrangentes, a gente tem, por exemplo, no Oncomine TML, que a gente já tem na rotina há algum tempo, 87% de sucesso. Então, isso também ele vai implicar na hora da definição de qual é o melhor
teste a ser feito, né, uma vez que, às vezes, o que o médico está interessado é em umas mutações extremamente específicas, então, às vezes, nesse caso, fazer um painel, quando o DNA não está com boa qualidade, um painel amplo, você pode perder de ver uma alteração que seja mais importante. E para refletir um pouco, né, eu acho que a gente tem que pensar na plataforma de sequenciamento, do meu ponto de vista tem que ser versátil, não dá para ser uma plataforma que utilize sempre os mesmos tipos de testes, pelo menos no Cancer Center, como a Camargo, qualidade de DNA, a gente tem que ver a utilidade clínica, tentar aumentar a avaliação da qualidade desses perfis genômicos amplos, né, e é isso que o projeto Tarsila, ele pode nos ajudar a criar uma rotina de avaliação desses perfis entre laboratórios interessados, diminuir o número, o custo, né, baixar e ter uma maior taxa de sucesso, então implementar cada vez mais esses avaliações pré-sequenciamento para que essas amostras já sejam barradas antes do sequenciamento, identificar melhor custo-benefício desses testes genômicos na hora de escolher qual o melhor teste, ou mesmo quando está conversando com o clínico, né, e tentar sempre resultados mais rápidos, entrar mais na era da biópsia líquida ctDNA com painéis abrangentes e considerar, utilizar esses dados também para pesquisa, mas sempre considerando a Lei Brasileira de Proteção de Dados. Eu gostaria de agradecer meu grupo, né, meu time, a Karina, o Rafael, a Giovana, meu time de pesquisa, o time de diagnóstico, Sara, Fabiana, Guilherme, o time da patologia que nos ampara no diagnóstico, Marina, Graziella, todas as facilities, todos os clínicos envolvidos nesses projetos Pronom, que é esse que eu mostrei para vocês em colo retal, e agradecer também a Thermo Fisher pelo convite. Obrigada.